Não esqueça de comentar os nossos vídeos e assistir nossos vídeos, né? Se inscrever, se ainda não é inscrito, compartilha com outros. Você já é inscrito? Compartilha com outros para os outros se inscreverem, compartilhar, entendeu? E todos vocês começou a ver o vídeo, ó, vamos curtir, né? Vamos curtir os nossos vídeos para nós juntinhos crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Tempo, vem comigo e pega aí a visão. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Vamos entender um pouco mais este versículo? Sabendo que quando se fala em diabo, biblicamente falando, está falando da origem carnal, né? A origem tentadora que nos tenta, né? Nós vamos pela carne e acabamos o quê? Tropeçando, não é verdade? Então, o que nos tenta é a origem carnal, que nós temos mais tendência muitas das vezes, né? Mas quando nós nos convertemos, damos mais, né? Mais atenção, prosseguimos para o alvo na nossa origem, que é espiritual. Então, o diabo veio para matar, roubar e destruir, é a origem carnal, né? Que quer ser Deus, que quer se governar e quer governar outros. Quer se governar e governar outros, né? Um sistema carnal. Este é o diabo que veio para matar, roubar e destruir a glória de Deus em nossas mentes, tá bom? Se inscreva, deixe seu like. Alô? Bom dia, Flor! Bom dia, Flor! Olha, hoje eu quero saber, Flor, que diabo é esse de João 10:10, Flor? Que fala, todo mundo fala, que o diabo veio, né, pra matar, roubar e destruir. Eu quero saber, eu quero entender esse versículo. Fala pra mim, Flor. Olá, Flor. Eu vou falar pra você a confusão que muitos fazem, né? Desse versículo, João 10:10, que diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o versículo em si, se você ler o contexto, não está falando de diabo nenhum, está falando de pastor, né? Tanto é que ali está falando para nós que Jesus está dizendo que ele é o bom pastor. Então, nós temos que ler texto e contexto para que nós não venhamos, né, a fazer heresia. Então, nós temos que prestar atenção. Para começar, por que Jesus disse, e ali em João 10, ali está falando sobre pastores, né? Logo depois vem falando sobre o mercenário, né? Então, vai lendo ali. Então, por quê? Porque Jesus ali estava falando por uma parábola, uma metáfora. Metáfora é comparação. Então, ele estava comparando o povo dele, o povo de Israel, como uma ovelha. Então, ele estava dizendo que ele é o bom pastor. Por quê? Porque naquele tempo, Flor, para você entender, naquele tempo nem existia esse tipo de pastor que nós conhecemos hoje. Esse tipo de pastor que nós conhecemos hoje veio a partir de Lutero, a partir dos anos 1500, 1517, por aí. Então, naquele tempo, existia pastores, mas os pastores que, né, como está escrito lá em Efésios 4:11, que Deus deu uns para os pastores, aquele tipo de pastor era pastor que realmente de ovelha. Por isso ele faz essa comparação. Então, ele disse, porque os pastores, né,
os pastores, como Davi, por exemplo, vou dar um exemplo, Davi era um pastor de ovelha, né? Ovelha de verdade, né? Então, Jesus ele comparou, porque a ovelha é um bichinho frágil, né? Que precisa ser guiado. Então ele comparou, porque ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me conhecem, né? Me conhecem. Porque naquele tempo eles levavam para um tipo de aprisco para ser guardadas, e ali os lobos pulavam e roubavam as ovelhas, né? E roubavam as ovelhas. Então, quando fala de mercenário, é isso, porque o mercenário, ele ganhava dinheiro para tomar conta das ovelhas. Mas ele, quando o lobo vinha, ele saltava fora. Ele não tomava conta, porque ele queria trabalhar, ele queria ganhar o dele, né? Então, hoje em dia, quando fala os mercenários, nesse aí ali está atribuindo o tipo de pastores de hoje, né? Por quê? Porque eles trabalham em função, né? Em função de tomar conta das ovelhas que não é deles. As ovelhas é de quem? Então, por que hoje que os pastores é comparado, né? Que é comparado o tipo de pastor que vem para matar, roubar e destruir? Porque hoje eles atribuem a eles que as ovelhas são deles, não é verdade? Mas o que Jesus ali disse? Que as ovelhas é dele. Tanto é que quando ele disse para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro disse, né? Amo. Mas ele disse o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Mas hoje os pastores do sistema, estou falando de um sistema num todo, né? Eles dizem que eles atribuem as ovelhas são deles. As ovelhas é da minha igreja, as ovelhas é do meu pastor, as ovelhas que vai para lá, as ovelhas que vem para cá. Então eles manipulam as ovelhas como intercessor daquelas ovelhas, né, para uma salvação que o bom pastor já veio e já salvou na cruz, não é verdade? Então, é isso. Então, João 10:10 tem que acabar este mito que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Que fica um imitando o outro, Deus de sempre, né? Porque ficam atribuindo o diabo já está de saco cheio. Todos falam a mesma coisa. Não tem nada a ver com esta passagem. Ali está falando do jeito de pastorear, né? Do jeito daqueles que tomam conta das ovelhas e ser relaxado com isso. Agora, o verdadeiro sentido espiritual sobre isso, sobre esta manipulação do ladrão que veio para matar, roubar e destruir, nós vamos ver mais à frente, de repente, em outro vídeo, né? Para nós vermos assim mais minuciosamente, porque vem lá de trás, da onde começou essa religião, esse religarem do homem com Deus. Vem lá de Nirode. Vocês já viram falar sobre Nirode? Então procuram ver, saber quem é Nirode. Nirode foi o neto de Cã. Quem é Cã? Um dos 3 filhos de Noé, né? Que se salvou ali depois do dilúvio. Foram 3 filhos. Então, teve um filho, me parece que é Cush, e ele foi pai de Nirode. Então, tem uma história, tem bastante história que nós podemos desembolsar sobre Nirode, que eu vou estar falando em outro vídeo. Mas o que eu quero falar sobre ele é que vem de lá esta religião, né? Que vem de lá esta manipulação religiosa, né? De querer ser Deus, de querer ser o quê? À frente de Deus, mais poderoso que Deus. Que Nirode era um anticristo, né? Era um anticristo. Nirode era o poder soberano de Deus, porque
Nimrod é o responsável lá da Torre de Babel. Vocês estudam sobre isso? Porque ele fez, né, ele ali incentivou o povo a fazer uma torre, porque ele queria chegar com as próprias forças ali, fazer como assim, ele salvaria as pessoas para chegar ao céu, para assim, caso viesse outro dilúvio, né? E ele é o responsável também da cidade que foi fundada em Nínive. Ele também é o responsável, né, de Babilônia, entendeu? Então, vem de lá, a cidade de Babilônia, lembra? Que tem o rei Nabucodonosor, aquelas histórias todas com Daniel. Tudo a raiz é Nimrod. Então, toda esta religiosidade, esse poder, né, vem de Babilônia. Lá em Apocalipse 18, 4... eu vou estar lendo daqui a pouco para vocês. Então está escrito ali, Deus ele fala, foge dela, povo meu, foge dessa Babilônia, né? Desse sistema aí religioso, desse sistema aí, foge dele, falando naquele tempo, aquelas pessoas. Então, agora, espiritualmente, esse sistema babilônico, né, nos vem predominante até os dias de hoje, porque veio da raiz, né? Da raiz do sistema também da Grécia, daqueles deuses que tudo Roma adotou. E o que é hoje esse sistema evangélico? É um sistema que saiu do sistema de Roma, do império, aquele império romano, aquele poder romano, que através de Martinho Lutero apenas tirou algumas teses, né? Porque Martinho Lutero ele foi contra, né, a muitas coisas que eram feitas, né, como venda de terreno no céu. Então eles manipulavam demais, né? São 95 teses que foram eliminadas através de Martinho Lutero. Mas lá em Constantino, nos anos 300, né, ali já tinha sido uma reforma. Já tinha sido uma reforma do verdadeiro, daquela igreja primitiva dos apóstolos. Em Constantino já teve aquela reforma, porque ele reformou ali, ele unificou, né, o comércio, né, a política, e ele ali unificou, né, ele fez a falsa paz com os religiosos, não é verdade? E ali ele começou ali, nasceu que os templos, né? Porque quando Jesus veio, o que Jesus fez, né? Lá em Mateus 24, o que Jesus profetizou e o que foi concluído nos anos 70 depois de Jesus? A derrubada do templo de Jerusalém. Porque agora nós somos o templo. Ele edificou a igreja, né? Em nós somos a igreja. Mas lá no tempo de Constantino, no Império Romano, começou de novo a erguer templo de pedra. Então nós vemos hoje que o povo vê, estuda, mas são o quê? Espiritualmente ainda são contaminados por aquele espírito de ódio. Aquele espírito de que quer ser Deus, a palavra dele é que prevalece. Porque o que nós ouvimos na palavra? Que Deus não, o quê? Deus não age, né? Em casa feito de pedras, não é verdade? Então, Deus não divide a glória dele com ninguém. E o que mais nós vemos nesta divisão, neste sistema dividido? Jesus ele veio que unificar, trazer uma única visão para ele ser o Deus, né, de uma só nação, não é verdade? Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Há um só Deus, né? Há um só Deus, ele é um só Espírito. Mas quantos caminhos nos oferecem, né? Este caminho que é o verdadeiro, é aquele caminho que é o verdadeiro. Se você está num caminho, você
acaba descobrindo algo, ou tem por curiosidade, ou por qualquer outro, você quer se erguer mais um pouquinho na sua visão, em outro lugar, você já é excluído. Então esse sistema ele não é unificado para crescer na graça e no conhecimento, né? Ele é dividido, cada um na sua verdade, né? Se fosse todos ligados na verdade de Jesus, que ele é a verdade, como está em João 15, né, que ele é a videira verdadeira, seria uma nação que é pelo menos a nação evangélica, seria uma nação unida. Mas como nós vemos, não, a minha igreja é assim, a minha igreja é assado, e Jesus disse que ele não atua, né? Que ele não atua em casa feita de pedra. Mas ele também não divide a sua glória com ninguém. Mas o que o sistema quer? Honras, glórias, né? Manipulam as ovelhas que é de Jesus para honras próprias, né? Então instituíram outros caminhos, instituíram outras coisas para o que ser honrados no lugar de Cristo. Então diz que todos os caminhos levam a Deus? Não. Todos os caminhos não. O caminho, porque o caminho é Jesus Cristo, né? O ressurreto. Então nós vamos ficar nessa visão, vamos estar lendo alguns versículos para clarear a nossa mente. Clarear a nossa mente. Nós devemos entender a cada coisa que nós lemos, né? Aqui estamos falando exemplos. Por exemplo, né? Lá em Mateus 11:13, diz que profetas foram até João. Mas o que tantos anos, gerações, estamos e ainda se intitulam profetas, né? Você vai lá em Hebreus 1, versículo 1, ali estava dizendo que profeta foi antes de Jesus, não é verdade? O próprio Deus, ele deu uns para profeta, mas os profetas foi antes de Jesus vir à terra. Então era falar dos profetas. Mas hoje, os profetas de hoje, por isso eles mais adivinham número de CPF, quem vai morrer assim, quem ia morrer ou quem não vai, essas coisas. Porque, e aí se titulam trazendo palavras de Deus, mas tudo foi profetizado até João. Pelo menos é a palavra. Então, se algum profeta profetiza depois desta data, deve-se entender que é falso profeta, não é verdade? Se intitula profeta e se profetiza, alguma coisa está errada, porque a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que só profetizaram até João, não é verdade? Porque ali João, ele foi o quê? Aquele que abriu o caminho, né, para Jesus, para o verdadeiro profeta, não é verdade? Então, vamos estar atentos, vamos procurar ler e entender. Ler e entender. Então, tem muitas coisas que a gente vai falando porque ouviu o outro falar, né? Ouviu o outro falar. E tem muitas coisas que ao longo dos vídeos nós vamos estar falando, tá bom? Então, vamos ficar por aqui na palavra tete a tete, mas vamos estar ainda lendo alguns versículos para que nós venhamos entender, né? Para que nós venhamos compreender e nós venhamos ter essa sede, essa vontade de estudar, a vontade de ser guiado pela mente de Cristo, né? Ativar a mente de Cristo. Nós temos que ativar a mente de Cristo para não ser o quê? Levado por vento de doutrina, né? O que é vento de doutrina? Uns falam uma coisa, outros falam outra, um fala outra aqui, outro por lá, eu que sei, você não sabe, é uma confusão, né? Dos próprios guias, pastores de hoje, né? Um fala do outro, não, porque aquele outro é assim, é assado, coisa sempre ele tá certo, o outro tá errado e tudo. Tem pastores
que ao invés de perder não, mas passar o seu tempo pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, passa horas e mais horas, né? Eu vejo muito isso na internet, falando um do outro, falando de fulano, de ciclano, né? De cultos, de pessoas, disso, daquilo. E nós somos o quê? Está lá em Hebreus 1, versículo 14, que somos todos que ministros, né? Ministros, labareda de fogo. Mas poder trazer esse fogo o quê? Fogo que exige justiça. Então, para trazer essa justiça de Deus, essa justiça que nos justificou, está lá em Romanos 5, né? Nós somos justificados por essa fé, né? Fé em quem? Você crê em quem? Em alguma casa? Em alguma religião? Em fulano? Em quem disse? Num copo d'água? No isso? Naquilo? Não. Nós cremos no Jesus ressurreto, né? Nós cremos, então, a nossa fé é naquilo que nós não vemos, como está em Hebreus 11:1. A nossa fé é naquilo que nós não estamos vendo, mas nós acreditamos que existe, né? Nós acreditamos que existe, que está ali, que é concreto, mesmo nós não vendo. Então vamos ficar com esta palavra e vamos procurar entender e parar de estar copiando um ao outro, né? Não é o diabo que veio para matar, roubar e destruir, mas o diabo é isso aqui, ó, carne, né? É o ser chamado de homens poderosos. Tanto é que lá em Isaías 29:13, depois é repetido lá em Mateus, que Jesus disse, né? Esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Porque eles aprendem maquinalmente com homens, né? Então vamos aprender com Jesus, vamos aprender com o verdadeiro profeta, tá bom? Se nós estivermos disponíveis, né, para aprendermos, a luz divina nos ensina. Amém? Se inscreva, deixe seu like. Até o próximo vídeo, hein?